Com a exposição da carta aos Hebreus, capítulo 5. Eu quero ler com vocês. Vamos ler? Diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de compadecer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito tem muitas coisas que dizer e difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos orar, gente? Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, oramos mais uma vez e pedimos que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para a iluminação dos nossos olhos espirituais, para a compreensão da esperança do seu chamamento, para a edificação da sua igreja, que nós oramos e pedimos a ajuda do Espírito Santo, porque sem ele nada nós podemos fazer. Então pedimos a sua ajuda no nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados irmãos, o autor da carta aos Hebreus escreve essa carta porque os irmãos estavam regredindo ao judaísmo. Vocês devem lembrar que a gente vem enfatizando isso para facilitar a compreensão. Então, os judeus que tinham se tornado cristãos estavam retornando ao judaísmo, e estavam retornando por causa da perseguição ao cristianismo, né? A perseguição era muito grande, a que eles estavam passando. Então, o autor tem essa intenção. Por isso ele fala da pessoa de Jesus Cristo, fala que Deus, nos últimos dias, nos falou por Jesus, para que eles não retornassem a Moisés, a Arão, a lei, a antiga aliança, que a nova aliança, que a velha aliança, na verdade, era a sombra de uma nova aliança, estabelecida na pessoa de Jesus Cristo. Jesus era o cumprimento, era a realidade da sombra da antiga aliança. Por isso que ele vai estar falando e vai continuar falando da superioridade da nova aliança, chamando ela de eterna aliança, superior aliança. Você vai ver isso um pouquinho mais lá para frente, aparecendo essa palavra aliança.
Ele queria mostrar para que não retornasse para a antiga aliança, que na verdade ela era sombra, né? De uma nova aliança que seria estabelecida no sacerdócio de Jesus Cristo. E aqui, irmãos, no capítulo 5, ele é exatamente do que o autor vai falar, do sumo sacerdote Jesus Cristo. Porque o ofício de sacerdote, ele era um ofício que já era exercitado na antiga aliança. Mas esse ofício, ele apontava para o sacerdócio de Jesus Cristo. Na verdade, o sacerdócio de Jesus Cristo, você vai ver nesse texto de hoje, que já era falado nas Escrituras antes mesmo do sacerdócio de Arão, que era irmão de Moisés, que foi o primeiro sacerdote de Israel. Jesus Cristo, ele foi visto nas Escrituras 400 anos antes que a lei tenha sido dada, na pessoa de Melquisedeque, que vai ser muito usado para ser falado aqui e ensinar para a gente sobre o sacerdócio de Jesus Cristo. E então, o autor diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que esse sacerdócio de Jesus, ele dura para sempre, porque o da linhagem de Arão, né, de Levi, esse sacerdócio, ele era substituído, né, porque eles morriam. Há uma diferença entre o sacerdócio de Jesus do que o sacerdócio da antiga aliança. E essa diferença diz que o de Jesus é superior. E por quê? É o que nós vamos ver no texto. E a partir do versículo 11, ele entra no capítulo 6, dizendo o seguinte: olha, a esse respeito, a respeito do sacerdócio de Jesus, nós temos muita coisa para dizer, mas são difíceis de ser dita, porque vocês são tardios em ouvir. Vocês são como crianças, vocês ficam tomando leite de novo, entendeu? Vocês poderiam, pelo tempo que vocês já escutam, vocês deveriam ser mestres, conhecer, sair das coisas básicas, do ABC teológico, e ir para as coisas mais profundas, mais perfeitas. Entende? Então ele termina o capítulo 5 mostrando, irmãos, que há muita coisa boa para se saber sobre esse assunto, mas a igreja tem dificuldade. Então a igreja é alertada, né, sobre saber discernir o bem e o mal. E o bem e o mal aqui é exatamente sobre doutrina, sobre o que quer dizer as Escrituras. Para quê? Para não ser enganado. Entende, gente? É uma exortação. Por quê? Porque os irmãos, os ouvintes, estão regredindo para uma doutrina antiga, passada. Ele chama nessa carta de antiquada, de envelhecida. E o pessoal está retornando lá para essas práticas judaicas, entendeu? Estão retornando. Não, vocês deveriam saber discernir o bem e o mal. E o que traz discernimento de bem e do mal é você sair das coisas básicas, né, do jardim de infância, e se aprofundar no conhecimento. Então vamos aí ao texto, e você vai ver do 1 ao 5, ele falando aí do sacerdote Arão, e como Deus levantou o sacerdote na velha aliança, quais eram os requisitos para ser sacerdote. Versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, essa informação é importante demais, você vai ver ao longo da exposição, que é importante saber que o sacerdote da antiga aliança era tirado dentre os homens, que o sacerdote não poderia se fazer sacerdote por si mesmo. Alguns tentaram e se deram mal na antiga aliança, entende? Porque não podia o homem se fazer. Ele era tomado, ele era chamado por Deus. Se ele tentasse ser, ele tinha problemas como teve Saul e outros. Porque Deus é quem tirava o sacerdote dentre os homens. E precisava ser dentre os homens. Você vai entender
A gente já viu isso no capítulo 2, quando diz que Jesus, o Filho de Deus, se fez carne, semelhante aos filhos dos homens. Jesus se fez carne. Era importante demais, é importante demais a gente entender que Jesus se fez homem. Jesus era homem, porque senão ele não poderia ser nosso sumo sacerdote. Então, da mesma forma que acontecia no sacerdócio de Arão, aconteceu no sacerdote de Jesus. Ele não se fez sacerdote. Entende? Deus o fez. E é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens. Aqui você entende a função, o ofício, para que o sacerdote era levantado, era constituído. Deus o constituía em favor dos homens. Ele representa o homem. Versículo 1 ainda. Para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. Essa era a função dos sacerdotes da antiga aliança. Eles ofereciam sacrifício de animal, os sacerdotes, para que houvesse perdão de pecados. Só que essa prática, ela não era uma prática definitiva, né? Única, ela se repetia o tempo todo, entende? E por quê? Porque você vai perceber no versículo seguinte, que o sacerdote, ele era pecador, tanto que ele oferecia sacrifício não só por si, pelo povo, mas por si. Veja aí, versículo 2, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Versículo 3, e por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Tem duas informações aqui importantes. Ele se compadece porque tem fraqueza, e por suas fraquezas ele oferecia sacrifício por si mesmo também. A intenção do autor não é mostrar a superioridade do sacerdócio de Jesus? Então ele já mostra um defeito lá atrás. Qual é o defeito do sacerdócio lá de Arão? Era que eles ofereciam o pecado por si mesmo. Jesus não. Só pelo do povo. Porque ele nunca pecou, apesar de ter sido tirado dentre os homens. Essa é a diferença. Se os irmãos que estão ouvindo a carta compreender, jamais deixariam o cristianismo e voltariam ao judaísmo. Porque lá na prática dos sacrifícios da antiga aliança, o sacerdote, ele tinha pecado e ele apresentava o sacrifício por ele mesmo. Jesus não ofereceu por ele mesmo. Essa é a grande diferença. O que já nos indica que o sacrifício de Jesus era sem defeito, por isso perfeito, por isso imutável, porque o sacrifício era perfeito, não tinha pecado, era ele mesmo. Ele era o sumo sacerdote e o sacrifício. Lá na antiga aliança não, o sumo sacerdote aparecia com o animal. Jesus não, cadê o animal? Sou eu o animal. Ele é o sacrifício, entende? Por quê? Porque não tinha defeito. Era o Cordeiro de Deus. Por isso que você entende citações como a de João, que disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que é importante você entender que ele era o que não tinha pecado, apesar de ser homem. Ele se fez homem. Ele foi tirado dentre os homens. Versículo 4. É aqui no 4 onde ele diz que ninguém pode se fazer sacerdote, a não ser que Deus o chame. Versículo 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo,
senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Do jeito que Deus chama Arão para exercer essa função, Deus chama Jesus. Jesus, você é o sumo sacerdote e vai apresentar o sacrifício. Agora, não por você, Jesus, porque você não tem pecado, você não conheceu o pecado, não cometeu o pecado, você não foi gerado de homens, entende? Precisamos olhar para a vida de Jesus. Ele foi gerado em Maria pelo Espírito Santo. Ele não teve um pai nessa terra. Maria não era mãe de Deus, como diz algumas músicas que são cantadas. Maria não era mãe de Deus. Maria foi mãe de Jesus, homem. Ninguém pode, ou seja, só Deus chama. Versículo 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote. Mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então Jesus, irmãos, foi feito sumo sacerdote da parte de Deus. E o que esse sumo sacerdote faz? Ele representa o homem. Foi em favor do homem. Não foi em favor dele, como fazia o sacerdote da antiga aliança, que fazia sacrifício em favor dele primeiro, depois do povo, porque ele era pecador, o sacerdote da velha aliança. Da nova aliança, não, apesar de ter sido feito homem, ele não pecou. É importante. Aí, a partir daqui, ele vai mostrar para a gente, até o versículo 10, do 6 ao 10, que esse sacerdote, Jesus, ele é da ordem de Melquisedeque. Ou seja, não tem nada a ver com a tribo de Levi, com Arão. Porque Melquisedeque foi sumo sacerdote do Deus Altíssimo, e não só sumo sacerdote, mas rei. Melquisedeque era rei e sacerdote. O que nos diz que Jesus, irmãos, é rei, profeta e sacerdote. A carta de Hebreus nos mostra Jesus exercendo, irmãos, esses três ofícios: rei, sacerdote e profeta. É uma boa base para se ter de que apenas Jesus é suficiente para a redenção, para redimir o homem, para religar o homem a Deus. E que Jesus é o rei, o sacerdote e o profeta ou o mestre da parte de Deus. Então veja só, é segundo a ordem de Melquisedeque. O que o autor quer dizer? Lembra que ele quer mostrar que Jesus é superior para que as pessoas não retornem a Moisés, a antiga aliança? Então ele vai dizer, olha, você tem ideia, o de Arão, é outro tempo, é uma figura. Vamos pensar em Melquisedeque, que veio 400 anos antes da lei. E esse Melquisedeque, ele aparece em 2 lugares na Bíblia, e a gente vai precisar ver esses 2 lugares. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Já que o versículo 6 nos diz, como em outro lugar, também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vamos ver a ordem, depois nós vamos ver aonde se diz que o sacerdote Melquisedeque, ele dura para sempre. Se é segundo a ordem de Melquisedeque, o que o autor quer dizer é que o sacerdote de Jesus, ele dura para sempre. O de Arão era assim? Não,
Por que não? Porque ele era pecador. Gênesis 14, versículo 18, irmãos. Não esqueça que nós somos convidados por essa palavra de hoje a se aprofundar nos estudos, né? Conhecer mais, não ser como criança, não ser como criança que só toma leite. Vamos falar aqui do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus. Sabe o que ele chama isso? O que para muitos é um caldo grosso, ele chama de ABC, de coisa bem fraquinha. Veja só, 18. Melquisedeque, rei de Salém. Isso aqui é extremamente necessário que você entenda. Por que a segunda ordem de Melquisedeque? Esse Melquisedeque aparece aqui, irmãos, no capítulo 7, nós vamos estudar mais sobre ele. Mas ele é dito sobre ele que ele é sem genealogia, sem princípio e sem fim. Só pode estar falando de Jesus. Jesus é que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Esse Melquisedeque entrou aqui em cena, ninguém sabe a genealogia dele, ninguém sabe o começo dele, nem o fim dele. Ele não tem nem início nem fim. Só pode ser uma tipologia, um tipo de Cristo. Entende? Ele apareceu como figura. Não esqueça que a Bíblia nos diz que a antiga aliança são sombras da realidade. A realidade é Jesus. Então, Melquisedeque é um tipo de Cristo. Olha que realidade, né? Você só entende esse texto aqui de Melquisedeque se você entender quem é Cristo. Melquisedeque, rei de Salém, Salém era o nome dado para Jerusalém, na antiga aliança. O nome anterior a Jerusalém. E ele significa rei de paz e rei de justiça. Isso é o significado da palavra Salém, no hebraico. Rei de justiça e rei de paz. Bom, gente, aí é necessário a gente lembrar o que Paulo ensinou sobre isso, né? Rei de justiça e rei de paz. No capítulo seguinte de Gênesis, capítulo 15, vai falar de Abraão. Já está falando, né? Mas eu digo acerca da justiça. No versículo 6, que diz assim: e Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Agora vamos lembrar de uma passagem bem conhecida, citada nos últimos cultos aqui, que eu ouvi. Não no último, mas nos últimos. O irmão Delcílio pregou aqui 2 vezes sobre Romanos 5. Lembra? Justificados, pois mediante a fé nós temos paz com Deus. O que o autor de Hebreus está dizendo, irmãos, é que no sacerdócio de Jesus Cristo, Deus manifestou justiça e paz, que não tinha aos homens. Não tinha. Não havia nenhum justo, nenhum sequer. Aí, Jesus, no seu trabalho como sumo sacerdote, ele manifestou justiça e paz. O capítulo 3, versículo 24 de Romanos, a Bíblia diz: justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, eu preciso entender por que é segunda a ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque era rei de Salém. O que ele quer dizer? Jesus veio trazer justiça e paz. O que Isaías diz, capítulo 53? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então vamos lá, gente. Vamos nos dedicar a compreender. Por que é segunda a ordem de Melquisedeque? Logo você vai para Melquisedeque e você descobre, olha, justiça e paz. Agora eu sei por que o sacerdócio de Jesus é maior do que o sacerdócio de Arão. Agora eu sei, é porque Arão não justificou ninguém. Arão não concedeu paz a ninguém. Mas Jesus sim.
Observe que depois que ele diz que ele é rei de Salém, logo ele diz, trouxe pão e vinho. Não tem mais, não precisa explicar mais. Melquisedeque traz pão e vinho. Aparece na Bíblia em Gênesis. O que representa pão e vinho na Bíblia, gente? O que Jesus fazia na ceia? O que nós fazemos na ceia? O pão e o vinho representam o corpo que foi partido e o sangue que foi derramado, que estabeleceu uma nova aliança, que nos comprou. É isso. Trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Por isso que ele está dizendo, olha, não é segunda ordem de Arão, mas é segunda ordem de Melquisedeque. O que esse sacerdote fez? Abençoou ele a Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. O que o sacerdote faz? Abençoa. O que o sacerdote de Abraão fez? Abençoou Abraão. O sacerdote do Deus Altíssimo abençoou Abraão. Eu pergunto para você, o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3? Bendito Deus e Pai, que nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Jesus, nosso sumo sacerdote, abençoou você. Boa noite, abençoado. Não sei se você acredita, eu acredito. Então, se você acredita, boa noite, abençoada. Você é abençoado. Deus abençoou você. Durma com essa notícia aí boa hoje. Você é abençoado com toda a sorte de bênção. Mas quem foi que fez isso? O sacerdote. Foi o sacerdote, não foi eu. Não são os meus esforços, nem minhas obras que me faz ser abençoado. Ele nos abençoou, o sacerdote abençoou pelo Deus Altíssimo, entende, gente? Versículo 20, ou 19, não, 20. Bendito o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Em que outro lugar, na antiga aliança, eu disse a você que o autor de Hebreus fala o tempo todo explicando a antiga aliança, para que eles não retornassem para lá, mas que permanecessem em uma nova aliança. Capítulo 110. 110 é um capítulo messiânico que fala de Jesus. Veja o que diz o versículo 4. É o lugar onde se aparece do Melquisedeque, o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Olha, versículo 4. O Senhor jurou. Olha só, gente. Olha a linguagem. Letra maiúscula. O salmista está dizendo, falando sobre Jesus. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Inspirado pelo Espírito Santo, o autor está dizendo, profetizando sobre Jesus. É sobre Jesus que o Salmo está falando. Dizendo o que sobre Jesus? Jesus é sumo sacerdote. E é para sempre. Por que era necessário dizer que é para sempre? Porque os antigos sacerdotes não era para sempre. Aí é onde é a grande diferença. Eles eram temporários, e você já sabe por quê. Porque eles eram pecadores. O de Jesus, não. Por isso, dura para sempre. E o que é? Importante lembrar para você. O que é? Que importância isso tem? A importância que isso tem, irmãos, é lembrar qual é a função desse sacerdote. É interceder. Entendeu? É um intercessor entre você e Deus. Intermediador. É o mediador. Jesus é o mediador entre mim e Deus, entre você e Deus. Se você tem esse mediador, se você tem esse intercessor,
que está sendo apresentado para você, eu pergunto para você, de quem ou de que você precisa mais? Essa pergunta é necessária. Porque entendemos que o pessoal aqui está regredindo. E se vai regredir, o caminho é inferno. O pessoal está regredindo. No capítulo 6, o capítulo mais polêmico das Escrituras Sagradas, você vai ver aí, ele falando sobre um povo que cai. E se cai, é impossível renová-los. Cair, abandonar, apostatar, pecado para a morte. Se pegar aí, já foi, irmãos. O autor é claro. É impossível renová-los, entende? Então, por quê? Porque não tem outro sumo sacerdote desse nível. Não haverá mais. Esse é o único que tem essa capacidade de ser esse intercessor, de ser ouvido pelo Pai. Versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, quando ele esteve vivo no seu ministério, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, Jesus orou. Vamos lembrar da oração de Jesus agora? Porque ele está dizendo, olha, esse sumo sacerdote, ele orou com súplicas e orou para quem podia livrar. E o versículo seguinte, irmãos, diz, não, o 7 ainda, diz que ele foi ouvido por essa pessoa a quem ele ora. Preste atenção. O versículo 7 diz que ele foi ouvido. Claro que ele foi ouvido. Ele não tinha pecado. Ele era perfeito. Deus ouviu a oração de Jesus. Em que sentido? Me livra. Ele pediu por livramento. Jesus foi livre da morte. Ele morreu, mas ele voltou de lá, entende? Ele ressuscitou, ele venceu. Ele orou, irmãos. Quando sentiu dores pelo sofrimento que ia passar, ele orou quando lembrou dos seus discípulos, João capítulo 17. Ele orou não só por aqueles que estavam com ele, mas orou por aqueles que ainda iam crer nele por intermédio da palavra. Leia João capítulo 17, você vai ver as orações de Jesus. Pai, eu não oro só por este, mas eu oro também por aqueles que ainda vão crer em mim por intermédio da sua palavra. E oro para que eles sejam um como eu e o Pai somos um. E para que o mundo vejam e creiam que nós somos um. São orações de Jesus. Jesus orou, gente, e Deus ouviu a sua oração. Versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ou seja, se Jesus não tivesse sofrido, não seria quem ele é. Ele era capacitado pelo Pai, escolhido pelo Pai, chamado pelo Pai para fazer essa obra, a obra do sacrifício perfeito de Deus. E ele precisou sofrer, ele sofreu, ele passou pelo sofrimento. Por isso a Bíblia diz que ele, Jesus, aprendeu pelo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, olha que coisa linda. Importante aqui. E tendo sido aperfeiçoado, vamos aqui criar uma cena. Quando que você enxerga a perfeição de Jesus Cristo? Quando é que você enxerga essa perfeição? Você enxerga quando ele vai, morre, volta e ressuscita. Quando ele morre, ressuscita, ressuscitou. Ressuscitou por quê? Porque ele não tinha pecado. Mataram Jesus, o perfeito. O erro do diabo, matar o inocente. E tendo sido aperfeiçoado,
Ou seja, esse sim é perfeito. Olha o que aconteceu com isso aí. Preste atenção, que essa é a melhor notícia da mensagem. Ó. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Essa é a grande notícia que o texto nos prepara para que você ouça. Jesus é o autor da salvação. Muito se questiona, se discute de onde vem a salvação. Não é? O arminiano diz que vem de uma sinergia entre Deus e os homens. Já o calvinismo diz que ela é monergista. Ela parte de um só, de Deus salva o homem. Porque ele é o autor da salvação. Jesus, irmãos, tendo se aperfeiçoado pelo que sofreu e apresentou e mostrou, entendeu? E viveu o sacrifício perfeito e apresenta esse sacrifício, Deus então o aprova. É você, Jesus, o autor da salvação, não há outro. E o que a Bíblia fala sobre isso? Atos 4:12. Porque não importa, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus, somente por Jesus Cristo o homem é salvo. Ele é o autor da salvação. Para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Deus o nomeou sumo sacerdote. E como eu disse a você, é um assunto que a gente vai tratar muito na mensagem seguinte, mas concluindo aí a explicação e já introduzindo a mensagem seguinte, porque ele vai dar sequência no capítulo 6 sobre isso aqui, a partir do versículo 11. Tudo que você ouviu até agora, o autor diz assim, olha, a este respeito do autor da salvação, Jesus Cristo, eu tenho muita coisa para vos dizer e difíceis de explicar. Portanto, vós tendes tornado tardios em ouvir. Olha, eu tenho tanta coisa para falar sobre isso que a gente está conversando, o autor está dizendo. Só que é difícil, rapaz. É difícil de explicar. É difícil de dizer. É muita coisa para dizer. É muita coisa para dizer, mas é difícil. Por que é difícil? É porque o autor dessa carta tem dificuldade teológica, ele tem uma teologia rasa. É por quê, gente? É porque ele tem dificuldade de oratória, de homilética, né, de interpretação, porque eu não vejo nenhuma carta da Nova Aliança com tanta interpretação da antiga. Não existe outra maior que essa. Essa é a que mais traz explicação da antiga para a nova. O cara é bom. O autor aqui é top. O cara é bom, gente. Mas ele está dizendo, rapaz, é difícil demais. Eu quero saber se ele não é um pregador fraco, um pregador que não tem, que a teologia é rasa, eu quero saber a razão. Porque é uma exortação a nós. Misericórdia, eu dou risada quando eu ouvi o Augusto Nicodemos citando esse texto. Alguns anos atrás, ouvindo uma mensagem, eu me deparei com o capítulo seguinte desse texto. Lá, quando nós começamos a ministrar sobre eleição e certeza de salvação, eu fui pesquisar a história da igreja, o que os autores, os teólogos diziam
sobre a certeza da salvação, se o homem é salvo de uma vez por todas ou não. Eu fui estudar e me deparei com a mensagem de Nicodemos, outra tal e tal, e fui estudar. Aí ele estava ensinando sobre esse texto aqui, gente. Ele disse, olha, centenas de pessoas sentadas e ouvindo. Ele disse assim, olha, sabe aquela história que diz assim, que todo pastor tem que matar um leão todo dia, né? Ele contando assim, e eu escutando, aí de repente ele disse assim, eu não concordo com isso. Sabe qual animal que ele tem que matar? É uma anta. O pastor tem que matar uma anta. Gente, eu fiquei morto de vergonha. Fiquei, meu Deus, foi ele que disse isso? Ou ele chamou o povo de anta. E não me entenda mal, tá, gente? Eu estou citando a forma que ele quis explicar isso aqui. Ele não estava de fato chamando ninguém de anta. Ele está dizendo o que o autor diz. O problema não é o pregador, nesse caso aqui. Sabe qual é? É o ouvinte. É como nós ouvimos. É a atenção que você dá. Como você está aprendendo. É se você está dedicado em aprender, em examinar, se você conhece o que você está ouvindo. O assunto. Entendeu? Porque a anta não é lenta. Eu fiquei dando risada. Eu disse, meu irmão, acaba chamando o povo de anta. E o povo dando risada. Mas, gente, nós somos lentos. Nós somos tardios. E o autor está dizendo, não deveria ser assim. Não é para ser assim. Vocês deviam ser dedicados no conhecimento. Vocês deviam progredir. A Bíblia diz isso. Deus já dizia isso a Josué. Já dizia isso por meio de Moisés. As crianças têm que conhecer cedo, né? Josué ouviu o sucessor de Moisés, olha, medita nessas coisas, seja diligente nela. Só então você prospera no que intentar fazer. Os Salmos começa assim, medita na palavra, na lei do Senhor de dia e de noite, e você será como uma ave plantada junto às torrentes de água. Paulo disse, Timóteo, medita nessas coisas, seja diligente e o seu progresso será manifesto. Paulo, cuida de ti mesmo e da doutrina, só assim você salvará a ti mesmo e os seus ouvintes. Nós somos convidados, irmãos, a conhecer em Bereia, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, cita os de Bereia são mais nobres. Por que eles são mais nobres? Porque eles examinam o que lhe é dito. Eles acompanham, eles examinam. O convite aqui é nobre mesmo, gente. É para que você, de fato, tenha conhecimento, consequentemente, habilidade para discernir. Sabe o que acontece com quem não discerne? Lembra de Mateus 29, 22, 29? Lembra? Jesus Cristo disse assim, olha gente, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Eu sou pé atrás quando a gente diz assim, ó, fulano de tal conhece. Eu disse, é mesmo? Deixa eu ver aqui. Né? Fulano de tal conhece. Começa a citar alguns versículos, a gente diz, conhece. Conhece, gente. Conhecer, irmãos, escuta, faz você discernir. Se você discerne, você não vai errar. Foi Jesus que disse. Preste atenção. Eu tenho tanta coisa para vos dizer. O autor está dizendo. Mas é tão difícil, rapaz, explicar. Mas por quê? Porque vocês são tardios em ouvir. Vocês não ouvem com qualidade. Bom, gente, vamos agradecer a Deus porque Deus está nos ensinando a ouvir, a ser mais rápido em ouvir. Isso significa, sabe o quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Não dá, irmãos, para ficar ouvindo apenas a mensagem do domingo. Você sabe, a primeira coisa que eu faço, deixa eu dar um exemplo para você, para você entender. A primeira coisa que eu faço quando eu chego em casa, está aqui a Cristiane, o Christian e a Mariana. A Mariana briga comigo, porque eu já vou no carro escutando a mensagem de hoje.
E peraí, ele está... Que é isso? Ele já está ouvindo a mensagem que pregou agora. E eles brigam comigo, eu estou na pizza e... Você acredita nisso? Não pode ser tardio em ouvir, gente. Eu não sei se você ouve a mensagem que você é gravada aqui. Mas eu não consigo dormir sem ouvir. Não pode ser tardio, gente. A fé vem pelo ouvir, meu irmão. Você precisa estudar. Você precisa ouvir, meu querido. Senão você está com o mesmo problema dos irmãos aqui. Qual é o problema dos irmãos aqui? Retrocedendo. Você vai virar um mundano. Você vai se esbagaçar nessa vida se você parar de ouvir, se você não ouvir com qualidade, meu irmão. Você vai dar as costas, podendo cometer o pecado imperdoável, que é o caso deles, que é o quê? Apostasia, abandona. Se você parar de ouvir. É isso. Esse autor aqui simplesmente está dizendo, gente, pelo amor de Deus, não seja tardio. Veja você com seus olhos e ouça com seus ouvidos. Versículo 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vós tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestre... Quanto tempo? Vamos lá. Quanto tempo você tem de crente? Não precisa dizer não, tá? Só para avaliar. Ele sabia quanto tempo eles tinham ouvido o evangelho. Quanto tempo eles têm no cristianismo. Pelo tempo que vocês são crentes, vocês já deviam ser mestre, professor, da aula, capaz de ensinar. Pelo tempo. Atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Elementares. O básico. Lá vai eu ter que ensinar o básico agora para os irmãos, porque eu não posso ensinar o assunto lá do primeiro grau, do segundo grau, porque o irmão não entendeu ainda lá o começo ainda. Entendeu? De leite nem de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Por isso, meu irmão, olha, eu quero dizer uma coisa para você, viu, gente? Importante. Lembre-se, a fé vem pelo ouvir, tá? O que você está ouvindo aqui, você está aprendendo. Ou seja, se Deus te der um ouvido para ouvir e entender, você está pegando. Se Deus lhe deu ouvidos para ouvir e entender, você está pegando. Entende? Você está aprendendo. Porque veja só, se você ficar bebendo leite, ou seja, se a gente não progredir no ensino, se a gente não progredir na qualidade da aprendizagem, o que seremos? Criança. Leite de novo. Leite de novo. Não, pastor, eu quero caldo grosso. Eu quero teologia profunda. Pode vir com os termos mais esquisitos que a teologia diz, porque eu quero aprender. Não importa se dói nos nossos ouvidos, quando a gente pega a falar palavras que são estranhas. Mas nós precisamos ouvir, porque você aprende. Eu tiro isso por mim. Quando eu estou ouvindo e ouço palavras, irmão, lá vai, eu tenho que ficar, olha, estudando para poder pegar, né? Ora, pega. Não dá para ficar só no leite, porque se eu fico só no leite, meus irmãos, nós seremos inexperientes. Você quer ser inexperiente na palavra? Até quando você vai ficar sendo? Qual o problema de ser? Vamos pensar. Então, nós que estamos aqui para pregar e ensinar, nós não podemos ser negligentes nisso, gente. Nós precisamos avançar. Porque senão o nosso povo será inexperiente. Eu pergunto para você, o que ocorre com os inexperientes? Eu conversei com um jovem hoje,
de manhã, muito amado, que só entrou no mercado de trabalho aos 18 anos. 18 anos. Aí, gente, ele está com início de depressão e ansiedade. Sabe por quê? Fala para mim, meu irmão, como é que é lá? Esse pastor, eu estou com 35 pessoas debaixo do meu comando. É muita pressão. Inexperiente. Olha o que acontece com os experientes. Olha o que acontece com o inexperiente. Pense comigo, um marido inexperiente, um filho inexperiente. Nós temos que partir para experiência. É isso. Olha, irmão, vou pregar para você. José era inexperiente, mas se tornou experiente. Paulo era inexperiente, mas se tornou experiente. Vamos para a experiência. Vamos amadurecer. Vamos crescer. Vamos comer uma outra comida. Não desista, não. Vamos lá, Deus é com você. Não desista. Deus capacita. Deus não escolhe. Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. É uma frase que se cita bastante. De fato, é verdade. Deus capacita. Capacita como? Comida, palavra, ensino. Bom, 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. Você quer ver alguém experiente na palavra da justiça? É alguém que discerne. Olha, o mal entra na sua casa, entra na sua mente e você não consegue discernir. Porque você é sem palavra. Entendeu? Você não está, comendo alimento sólido. Você está nas beiradas. Aí você não sabe discernir. Você é enganado, enredado, iludido e não vê nada. Quando pensa que não, puf, chegou, acabou. Laçou você. Olha aqui para mim. Você está entendendo, gente? Como uma coisa é simples aqui de entender? O que ocorre? Você não sabe discernir. O problema está na sua cara. Está atolando em você e você não vê. Então é necessário, meu irmão, minha irmã, necessário crescer. Comer comida sólida. E não só leite. Qual é a comida sólida aqui? Jesus é maior do que Arão. O sacerdote dele dura para sempre. A comida sólida aqui que o rapaz está trazendo é, amigo, por favor, você está querendo regredir para a antiga, existe uma nova, estabelecida em superiores promessas. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Pai amado, agradecemos por sua palavra, que nos corrige, que nos disciplina, que nos ensina e que nos educa em toda a justiça. Nós sabemos que ela é poderosa para salvar a nossa alma e que ela não volta vazia. E agradeço, Senhor, pela suficiência da sua palavra. Ela é verdadeira, ela é poderosa. Nós agradecemos pela verdadeira edificação, pelos seus oráculos que chegam aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Damos graças, Deus Pai Todo-Poderoso. Nós oramos e agradecemos ao Senhor no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.